Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, muito importante, que é a menopausa, tá? E para isso, né, para a gente falar sobre menopausa, estou trazendo aqui para vocês a doutora Michele Spader, né, que é ginecologista e também minha colega lá na clínica da Lelast. A doutora Michele é uma excelente profissional, entende muito da saúde feminina e é uma pessoa que eu tenho, né, grande admiração pelo trabalho que ela faz, né, e pelo conhecimento aí que ela tem nessa área da saúde feminina e principalmente desta área que é tão importante. Olá, esse pessoal todo entrando, meus pacientes aí, né? Olha ali o Paulo, a Cris, todo mundo, a Adriane. E como é importante, né, quando a gente está pensando em qualidade de vida, quando a gente pensa em saúde, longevidade, é a gente falar, né, do equilíbrio hormonal, né, isso é muito importante. E a gente não pode esquecer deste momento, que é um momento muito importante, também pode ser um momento muito delicado para a mulher, que é esse momento das quedas hormonais, né? E a gente está falando aqui do principal momento para a mulher, né, que é esse declínio hormonal da menopausa. A doutora Michele está chegando aqui, vou convidar a Michele aqui para entrar. Vamos ver aí, né? Esse assunto é muito bom. Olha ali, ó, doutora Michele entrando. Doutora Michele, tudo bem? Tudo bem? Quase esqueci de ti. Essa organização extrema de marcar com muita antecedência fica um pouco complicado. Isso dá problema, né? A doutora Michele está muito ocupada, né? Tá muito ocupada. Dá para escutar bem o meu áudio ou quer que eu pegue um fonezinho? Não, acho que tá ótimo, né? Se o pessoal quiser dizer também estão vendo, ouvindo aí, né? Michele, eu comecei introduzindo a live falando sobre, né, que a gente vai falar sobre menopausa, falei que tu é minha colega, que a gente trabalha juntos lá na clínica da Lelast, e eu comecei o assunto dizendo que é muito importante a gente entender que esse é um período crítico da mulher, né? E que esses declínios hormonais eles podem interferir muito na qualidade de vida e na longevidade. Dois pontos importantíssimos. Muitíssimo. Expliquei que a doutora Michele ela é ginecologista, né? Entende muito dessa parte de saúde feminina, mas eu quero aí que tu se apresente aí para o pessoal, né? Um pouquinho, fala aí da tua história, rapidamente. Que eu gosto de live curta, né? Falei isso para a Michele antes, não precisa não. Vamos lá. Eu sou ginecologista e obstetra por formação super tradicional, em escola de ensino tipo Conceição, que é um hospital aqui que opera muito, que trata muita gente, uma escola super tradicional. E com o passar dos anos eu descobri a medicina integrativa e, na verdade, eu aprendi a ser ginecologista nesse momento, quando eu aprendi a entender sobre hormônios, sobre tratar a mulher como um todo. Que é hoje o que eu faço no meu dia a dia, que é o que eu vejo todos os dias, é o que eu tento ajudar essa mulherada. E eu falei para Michele assim, Michele, nós vamos falar sobre menopausa, mas acho que tem um período que é importantíssimo, que é essa perimenopausa, né? Então acho que esse era a ênfase que eu queria dar na nossa live, é entender que período é esse, o que começa a acontecer e quais são os problemas que a gente vê que mais ocorrem no dia a dia dessas mulheres, né? Bom, vamos começar pelos conceitos básicos, né? Primeira coisa, o pessoal conhece hormônio pensando, hormônio não posso usar porque dá câncer. Então isso vem lá de uma época antiga, de um grande estudo de 2002, que mostrou que hormônios sintéticos causavam câncer. O próprio estudo de WHI de 2002 se retratou, diz que apenas as progesteronas sintéticas que eram os responsáveis por isso. Muito se evoluiu, tivemos os hormônios bioidênticos, há muitos anos, há décadas já temos isso, não é nenhuma novidade, né? Mas mais está se estudando e mais falando sobre isso. Conceito número 1. Número 2, o que são hormônios no nosso corpo? E tu fez um post sobre isso esses dias, né? O que são hormônios? Eles são mensageiros. Somente isso, hormônio da tireoide, hormônio do sono, melatonina, do pâncreas, insulina, são mensageiros que vão lá nas nossas células e tem uma programação já que vai dizer faça isso ou faça aquilo. Por exemplo,
Hormônios sexuais femininos, estradiol, progesterona e testosterona. Lá no nosso osso, um faz osso novo, outro quebra osso velho. Pasmem, que a maioria das pessoas não sabem, que a cada 10 anos a nossa massa óssea se renova. No momento que tu não tem esse mensageiro, isso não acontece mais. Que o estradiol é vasodilatador para o coração, que na menopausa a mulher começa a infartar mais do que os homens pela falta do estradiol. Brevemente, o que são hormônios? Então, são mensageiros apenas. Mito, causa câncer, já caiu por terra. Temos hormônios bioidênticos com estudos modernos que nos dizem que, inclusive, pode proteger do câncer de mama. Claro, se bem usado, na paciente certa, com a dose certa. Bom, o que a gente sabe? O que é menopausa? Momento onde o ovário para de produzir hormônios. Isso é menopausa. Um ano sem menstruar ou nível hormonal no exame de sangue de FSH, 2 medidas acima de 40. Isso é menopausa. Climatério inicia 8 a 10 anos antes, ou seja, os hormônios da mulher começam a declinar 8 a 10 anos antes. Fala de novo, eu acho que isso é importante, né? Isso é importante, fala de novo, porque eu acho que isso é muito importante. Média da menopausa, 50 anos. Se considera normal dos 45 aos 55 anos. Certo? Hormônios começam a declinar 8 a 10 anos antes. Ou seja, se a mulher vai ter a menopausa aos 45, que é normal, aos 35 ela inicia o seu declínio hormonal. Progressivamente, evidentemente, mas aí inicia o climatério. Tem estudos que dizem que as mulheres aos 45 anos mais usam remédio para dormir e antidepressivos. E a minha conclusão é que, na verdade, é o momento onde elas estão com grande privação hormonal já. Sim. Vamos voltar lá. Progesterona, estradiol e testosterona. O que a gente sabe? A testosterona pode vir da adrenal e do tecido periférico, então não depende somente do ovário. Então, vai ter mulheres na menopausa ainda com testosterona. As mulheres na menopausa jamais vão ter estradiol e progesterona em níveis suficientes. Qual é o primeiro hormônio que cai na mulher? Progesterona cai assim, uma curva muito mais rápida que o estradiol. O estradiol é aquele que está relacionado ao calorão, que é onde a mulher pensa em menopausa. Mas enquanto tudo isso já vem vindo, a progesterona está lá no chão, o estradiol já está em queda, a pele já está caindo, mas ninguém sabe o porquê. Eu adoro o calorão, tá? Eu adoro o fogacho. Porque é onde a mulher se dá conta, opa, eu tenho hormônio. Coisa errada. Aquela mulher que me diz, eu passei muito bem pela menopausa, não tive calorão, para mim é preocupante, porque ela não se deu conta de tudo que estava acontecendo, né? Sim. E agora? Olha, tu mandou, falou rápido, eu tô falando rápido. Vamos ver se tá... Isso aí. Porque tu tá resumindo muito bem, tô adorando aqui. Tem umas perguntas que depois eu respondo aqui. Tem umas perguntas para ti depois que eu vou respondendo, tá? Tá. Então, lá o fogacho, a ponta do iceberg, onde a gente olha tudo que está acontecendo, a gente se dá conta de tudo que já aconteceu, na verdade, né? E o que tem a ver eu repor hormônio ou não repor? Na verdade, lembra que eu falei do coração, o estradiol para o coração, o estradiol é importante para o cérebro, é importante para o osso. Então, a reposição hormonal não é só acabar com os sintomas. É a longo prazo, o tratamento é a qualidade de vida, é a longevidade saudável. Eu diminuir a incidência de osteoporose, de doença cardiovascular, de Alzheimer. Mais uma vez, na mulher certa, na hora certa e na dose certa. Não é igual para todo mundo. Perfeito. E tem um ponto que tu tocou que é bem importante, né? Tem muita mulher, por exemplo, que não teve fogachos, mas, por exemplo, ela começou... muita gente vem conversar comigo porque eu falo muito sobre sono. Tem muita mulher que, a partir dos 40 anos, começa a piorar o sono. Fazendo tudo igual e elas começam a piorar o sono, né? E a gente sabe que essa piora do sono, claro, tem muitos fatores, mas tem muita relação com os declínios hormonais. E especialmente após a menopausa, a gente vê uma piora significativa da qualidade do sono dessas mulheres. E aí a gente vê um círculo de horrores, de problemas que vão sendo acentuados nas mulheres.
E umas coisas que eu vejo, né, que eu acho muito importante a gente falar também, é uma questão da mudança do padrão da gordura da mulher, né? Porque a mulher, né, ela tem aquela gordura mais da cintura, mas no abdômen não tem tanto, né? E com essas desregulações dos hormônios, ela passa a começar a acumular muita gordura na barriga. E O outra estradiol é responsável pelo formato de pera da é, mulher, né? E o homem tem menos estradiol, começa a acumular no abdômen. Quando a mulher começa a perder, o padrão muda de pera para maçã. E aí a gente vê, né, a gente que acompanha, porque claro que o peso e IMC é importante, mas quando a gente tem acesso a exames onde a gente possa olhar massa muscular e gordura, e aí a gente possa estar acompanhando essa mulher em todas as fases da sua vida, né? Que é o que eu faço, que é o que a Michelle faz, né? Quanto a paciente ideal da Michelle, né, Michelle? É a paciente que chegasse lá com os 20 e poucos anos, né? Ou talvez antes contigo, e tu fosse acompanhando a vida toda. E o que a gente começa a notar nas mulheres? Elas começam, muitas continuam às vezes com o mesmo peso, a maioria ganha peso, mas tem muita mulher que mantém o peso, mas começa a aumentar a gordura e perder a massa muscular, né? Isso também pode ser um efeito, e às vezes as mulheres falam, né, Michele? Eu como a mesma coisa, eu estou fazendo a mesma quantidade de exercício, a minha vida está tudo igual, e eu estou sentindo que alguma coisa, o meu corpo está mudando, né? E pode ser decorrência dessas questões hormonais. Porque os hormônios estão interligados, né? A mulher na menopausa vai criando resistência insulínica, vai É, ela, criando. ela vai também, né? Uma coisa que eu vejo também, ela vai perdendo musculatura se ela não tiver um plano ativo de manter essa musculatura, Desde né? os E a gente vê, 30, desde os 30 anos inicia é, a perda. e aí essas mulheres muitas vezes, porque tiveram uma genética boa, né, ela não se preocupou muito em fazer exercício, fazer a musculação, de cuidar da alimentação, cuidar da quantidade de proteína, de dormir, e ela vai levando. E aí, muito dessas mulheres, até ditas magras, né? Porque a gente encontra muito essas mulheres, principalmente as falsas magras, que quando chegam nesse período de menopausa, porque de repente teve uma vida toda foi magra, né? E nunca se preocupou com alimentação, com nada, chegam nesse momento com pouco peso, assim, se a gente for ver o IMC, mas com nada de músculo. E qual é o Muito. problema? Né? Isso é um problema muito sério, né? Porque a gente já tem hoje muito estabelecido que a gente correlaciona a tua musculatura com a qualidade de vida, longevidade e cognição no longo prazo, né? E eu tô falando de 60, 70, 80, né? Então a gente tem que se preocupar com a nossa massa muscular, que é uma coisa que quando se fala às vezes de menopausa nem se está relacionando muito nisso, né? E é muito importante. Eu, no meus stories, volta e meia, eu boto, né? Que a nossa maior poupança da vida é a nossa massa muscular adquirida durante a vida. E é muito legal, porque muitas pacientes vêm me dizendo, depois de eu ouvir isso, eu consegui entender e consegui mudar. Não é sobre tu gostar de fazer exercício, é É. sobre tu prever o teu futuro, né? E tem estudos dizendo que quem mais sai da UTI por doença é quem tem mais músculo, né? É. Se tu entrar no hospital com mais músculo, tem mais chance de sair. Né? Não sei bem. Quando tiver, especialmente casos mais graves, né? Em qualquer momento, né? Então é importante, né? Porque tem essa história de que. Eu acho que esses são mitos que estão caindo, né? De que musculação é só para quem quer fazer hipertrofia, para quem quer ficar fortão, né? E hoje acho que isso já está mudando, graças a Deus, né? Porque não dá mais para a gente pensar dessa forma, né? Musculação para a gente poder ir no banheiro sozinhos, sem É, precisar de ajuda. exatamente, para conseguir sair da cama sem ajuda, né? E para sair da cama e querer sair de casa, né? Porque que tem de gente que a vida, depois de uma certa idade, se torna, saio da cama, vou até o sofá ver TV, da TV para o quarto. Isso não é vida, né? Sobrevida. Isso é sobrevida. Aliás, há poucos dias, né, veio uma pessoa se tratar comigo, né? Foi, na verdade, a mãe de um colega, em que essa mãe ela estava muito, ela não queria mais sair de casa, ela estava toda acomodada, e aí simplesmente fazendo coisas simples, tá? Que a gente ajustando a questão de ingestão de proteína, né?
de olhar para B12, olhar para o ferro, olhar para a ferritina, né? Olhar para algumas coisas mais simples. E em poucos dias, esta pessoa ele falou pro filho, filho, me leva, eu quero ir na igreja. Ela já não tinha mais vontade nem de ir na igreja que ela gostava, né? Então, como é importante a gente olhar para coisas simples, né? Como um todo, Gente, né? porque também a menopausa pode, inclusive, comprometer digestão, né? A gente pode falar, intestino piora, né? São coisas simples, né? Que talvez não são Com a tão faladas menopausa e ainda. com a idade, E porque com a com o homem idade também vai também, né? acontecer, né? Né? Com o envelhecimento e É, muito mais se envelhece com menos hormônios, né? é muito E qual é o mais fácil. objetivo? Isso eu sempre digo para os pacientes, assim, ai, eu vou repor, é um tantinho de hormônio, né, que eu quero para cada paciente. No ciclo menstrual, eu desejo que uma paciente, eu desejo, na referência do laboratório está 500 resultado. Na menopausa, eu quero que fique em 20, 30, 40, 50. É para fazer a sinalização hormonal apenas. Como é que Sim. um hormônio que a gente produz a vida inteira, que chega a 500, na menopausa, nesses fatores, chegando a 50, vai causar o câncer? Na verdade, falando sobre câncer, que eu adoro esse assunto de câncer, previne câncer de intestino, previne vários tipos de câncer, né? Câncer Uhum. de intestino é o mais bem estabelecido. Ó, tem uma pergunta aqui. A Cris perguntou se o estradiol oral é considerado bioidêntico. Pode ser. Só não é recomendável como primeira opção, porque pode, pela primeira passagem pelo fígado, existe estradiol oral para vender na farmácia, o nome comercial. Vamos falar, deixa eu dar um pause. Não, deixa eu acabar esse raciocínio. Então, sim, mas não é a nossa escolha, porque a gente prefere via transdérmica ou subcutânea por não aumentar o risco de eventos tromboembólicos. Deixa eu explicar sobre farmácia e farmácia de manipulação, que eu acho que é uma coisa legal que os pessoal tem um pouco de dificuldade. O hormônio bioidêntico é feito em laboratório, sim, a partir do inhame, mas o produto comercial existe na farmácia há décadas, com algumas doses. Por exemplo, tem estradiol via oral, de 1 miligrama e de 2 miligramas. No via transdérmica, de 0,5, 0,75 e 1 miligrama. Qual é a diferença da manipulação? É que eu posso escolher que para aquela paciente eu tenho que dar 1,2 miligramas. Então, pode ser tanto de farmácia ou tanto de farmácia de manipulação, uma individualização. Como é que eu sei qual é a dose? Oral nunca vai ser minha primeira opção, né? Qual é a dose via transdérmica que eu preciso dar para minha paciente? Quando eu for conhecendo os receptores dela, então eu vou passar numa pele, que de preferência da cintura para baixo sempre, para não drenar para a mama. Quanto essa pele absorve? Quanto a gente absorve de creme hidratante? Diferente de uma pessoa para outra, então vai ter a levar em consideração a espessura da pele e os receptores hormonais de cada paciente. Qual é a via de metabolização desse hormônio? Aí que entra a individualidade, a necessidade de eu estar pertinho Uhum. de cada paciente. O básico da reposição hormonal é o estradiol e a progesterona, que tem que estar em equilíbrio. O que acontece no climatério, quando os pacientes reclamam de mais TPM, mais sangramento menstrual, falta de sono, mais irritabilidade, é porque está em desequilíbrio. Lembra que a estradiol cai mais lentamente, então eu vou ter uma progesterona menor, e um predomínio de estrogênio. Então, uma Sim. grande questão é lá na menopausa equilibrar esses dois também, e no climatério também, né? Tentar aumentar a progesterona para não ter o excesso de estradiol. A Silvana colocou modulação hormonal é a mesma coisa que reposição hormonal? Pode chamar do que quiser. Eu vou estar repondo. Né? Eu vou estar querendo repor de uma maneira fisiológica que o corpo está deixando de produzir. Tudo que for em excesso a isso é anabolismo. Por exemplo, usar testosterona em altas doses é anabolismo. Que pode ter benefício lá na mulher idosa, sarcopênica, sem massa muscular, sem massa óssea. Às vezes eu tenho que dar testosterona em mais quantidade para que ela crie. Isso é da medicina mais convencional possível, mais tradicional possível. Então, que ela crie mais músculo e mais osso. Porque sarcopenia, né, é quando a massa muscular está muito baixa. E isso está relacionado a uma série de doenças e problemas que são muito sérios e precisam de uma intervenção. Né? Aí você usaria, né,
algum E é muito fármaco frequente, né? ou hormônio para... É uma intervenção terapêutica mesmo, né? Por que o FSH não baixa mesmo em uso da reposição? Não, essa Porque é a a via... pergunta difícil, né? É, vamos lá. O que é o FSH? Hormônio folículo estimulante, a nossa hipófise produz, porque o ovário, conversando com o ovário, ovário, faça mais estradiol. Ovário, faça mais estradiol. E o ovário não faz. Então, isso é menopausa, FSH é elevado. Eu vou estar repondo numa dose pequenininha por via transdérmica. Lembra que eu não chego a 500, eu chego a 30, 40, 50. E a hipófise não reconhece como quem tem níveis adequados de estradiol. Então, ela continua mandando aquele hormônio estimulante do ovário. A única maneira que a gente baixa o FSH é com implante hormonal, que é um outro assunto à parte, é outra maneira da gente repor estradiol e progesterona. Ou é transdérmica, um gelzinho de manipulado ou de farmácia para estradiol e testosterona apenas manipulado, porque não tem dose de mulher na farmácia, ou via subcutânea, que existe há muitos anos nos Estados Unidos, é muito reconhecido, se faz muito, que é um pellet, um chipzinho, que vulgarmente chamam de chip, que se coloca aqui no quadril, embaixo da pele, ele é programado durante, em média, 6 meses liberar. Então, a tua hipófise reconhece melhor esse nível sempre estável e baixa um pouco o FSH. Por isso. Porque algumas mulheres não absorvem bem na forma transdérmica. Características da derme da paciente. Eu vejo muito pior absorção com os de manipulação. A minha experiência prática é que os de farmácia, o mesmo hormônio na mesma dose, tem uma apresentação que absorve melhor. E voltou para o mercado faz algum tempo os adesivos, que além do gel de passar, é um adesivo que cola na pele 2 vezes por semana, que eu gosto muito. Eu tenho uma impressão que absorve melhor e mantém níveis mais estáveis, porque o gelzinho eu passo na pele de manhã todo dia, ou de noite todo dia, e ele dura menos de 24 horas, né? Então, no adesivo que existe de estradiol, eu tenho níveis mais estáveis e imita um pouco mais o implante. A Tatiana colocou, eu faço TRT com o Trogestan, 200mg oral, que é a progesterona micronizada, e o System 50, que o System é, né, o estradiol bioidêntico na forma de um adesivo. Né? Muito provavelmente está equilibrado. Ó, a Cris falando, progesterona só oral, correto? Novos estudos dizem que transdérmica não funciona? Essa é polêmica, né? Mas... É super polêmica, mas é super estabelecido. Não tem, é polêmico porque os colegas insistem em discutir isso, mas os estudos estão super comprovando que sim, tem que ser via oral, porque eu preciso da primeira passagem pelo fígado para transformar nos metabólitos que eu desejo da progesterona. Com melhora de sono, com melhora sistêmica, de humor. Alguém perguntou aqui, ó, que época, qual idade a mulher entra no climatério? A gente falou sobre isso lá no início. Depois pode assistir de novo a... isso aqui é boa. Por que se cria espinhas com reposição de progesterona? Por que o quê? Se cria espinhas. Tem espinhas? Não é o mais frequente, mas algumas pessoas têm. Não tem explicação científica. Não tem uma... É individualidade, né? É individualidade, é a dose, talvez a dose não seja a dose adequada. Talvez tenha que diminuir essa dose. Por que progesterona micronizada? Por que tem médicos contra? Eu não sei quem é contra, né? Mas tudo bem. Tem, muito. A musculação funcional pode ter o mesmo efeito na perimenopausa e menopausa? Mesmo efeito do que o quê? Eu acho que sim. Assim, acho que a musculação pode fazer em qualquer momento, né? A musculação pode ajudar em qualquer momento, né? Não, é que a pergunta dela é funcional e musculação, talvez? A musculação e o funcional podem ter... Dani, quer fazer de novo a pergunta? Acho que eu não entendi. A musculação e o funcional podem ter o mesmo efeito na perimenopausa e menopausa? Depois, Dani, se quiser mandar outra. E o testosterona tipo
E o tipo de estímulo da musculação ou do funcional também tem que ser variável e individual, né? Tem gente que precisa pegar mais peso, tem gente que precisa fazer mais HIIT, mais aeróbico. Vai depender da fibra muscular de cada pessoa. Tem muitas perguntas, estou gostando de ver. Testosterona afina o cabelo e dá queda de cabelo? Vamos lá. A gente tem testosterona a vida inteira. Lá no pico ovulatório, a gente tem mais testosterona, que é onde a gente tem mais libido, que é para a gente engravidar, teoricamente. A reposição de testosterona em excesso pode causar isso. Bom, X dose é a mesma para mim ou para a Joana? Não, vai depender das nossas enzimas. E, ai, Rui, me ajuda. Assim com a alfa-redutase, quanto enzima. Enzima, quanto eu vou transformar em dihidrotestosterona. Essa sim, se estiver muito elevado, pode dar afinamento do cabelo, queda de cabelo. Mas daí é a reposição individualizada. Então, aliás, tem um exame, né, que a Michelle pede, eu gosto muito também, mas a Michelle pede muito mais, onde ela vê toda a metabolização do estrogênio e a metabolização da testosterona, e tu pode ver, inclusive, a preferência, né, da metabolização da testosterona por metabólitos mais androgênicos e menos androgênicos, né? E que explica muito o que a gente chama da individualidade de cada um, que tem mulher que às vezes usa um pouquinho de testosterona, né? E tem oleosidade, acne, queda de cabelo, e outras pode usar doses maiores e não tem nada, né? É individualidade. O exame é um exame de urina seca, que é feito, vai para os Estados Unidos e mostra, no meu exame, qual é a minha preferência de rota metabólica, ou seja, qual a enzima que eu tenho mais. Só esclarecendo, né? E esse aqui é bom, ó. Não, termina aí que eu vou ter a próxima, boa. Pode falar. Acho que você indica, olha só, assim, claro que não é tão simples assim, mas você indica reposição para quem a mãe desenvolveu câncer de mama após a reposição? Bom, por partes. A mãe ter câncer de mama. Câncer de mama é multifatorial. 15% dos cânceres de mama são genéticos. Os outros são epigenéticos, ou seja, o que a gente fez com a nossa vida. O principal fator de risco para câncer de mama é a obesidade, alimentação, estresse, a parte emocional. Então, a mãe teve câncer de mama, o que eu vou pensar? Eu vou ver essa árvore genealógica da família. A mãe teve câncer de mama, foi causada pela reposição hormonal? Não sei. Talvez sim, talvez não. Primeira coisa, a avó tinha, a tia tinha, a prima tinha. Bom, olha, parece que tem alguma coisa genética aí. O que eu vou fazer? Uma investigação genética nessa família. O que é o ideal é fazer um estudo genético dessa mãe. Quais são os genes mais frequentes, conhecidos que se fala, BRCA1, BRCA2. Se a mãe deu negativa, não tem mutação genética, a filha não tem. Então, o que eu preciso? Que ela tenha uma boa qualidade de vida para diminuir os fatores epigenéticos e eu posso repor hormônio com segurança. Perfeito. Cuidar do peso, né? Excesso de peso é um problema. Cigarro, álcool, sono, exercício físico, né? Estresse, né? Alimentação, né? Tem muita coisa, né? Que é importante a gente... Para qualquer coisa, né? Para ser hormônios ou co-hormônios para todo mundo, né? E qual hormônio... Essa questão da genética, eu vejo muito no consultório, sabe? Um medo, assim, porque minha tia teve, minha mãe teve. Eu sempre gosto de esclarecer muito bem, porque pode ser uma geração, 2 gerações que vão ser fadadas a não ter essa possibilidade de uso hormonal, uma melhora da qualidade de vida por um mito, um estigma. Sim. E eu gosto muito de testar elas geneticamente, porque assim, vamos fazer, eu acho que tu não tem a indicação, não tem risco, mas vamos fazer para a gente ficar tranquila. Eu vou dormir mais feliz, mais tranquila, e tu vai usar teu hormônio com mais tranquilidade. Ótimo. Qual é o hormônio responsável pela manutenção da firmeza da pele? Estradiol. Tô gostando, pessoal. Aqui das perguntas são muito bons. Eu tô achando, né? Muito claro, bom. Nada na vida é uma coisa. Sim, mas é verdade. Qual do sono? Progesterona. Qual do humor? Progesterona. Qual da pele? Estradiol. Qual do calorão? Estradiol. Algumas médicas me dizem que com 63 anos tenho que parar a reposição.
Estou com 62 anos e muito bem. Olha, Adorei. Adorei essa pergunta. Vamos lá. Antigamente, quando se usava hormônios sintéticos na prescrição, apenas se dizia que no máximo 5 anos de reposição, porque a gente sabia que aumentava o risco de câncer de mama. Então, a gente tira a mulher daquela fase do calorão, aquela fase pior, pois larga para a vida. Hoje, a gente sabe que mulher que está usando reposição hormonal de maneira adequada, com o hormônio adequado, fazendo tudo o que tem que fazer, pode usar para o resto da vida. Lembra, hormônio mensageiro, que vai mandar uma mensagem para as células. Quando é que a gente quer ficar protegido do risco cardiovascular? A vida toda, principalmente com mais idade. Então, os consensos mais tradicionais já dizem que o hormônio bioidêntico pode ser usado pela vida toda. E daí entra uma coisa que eu falei sobre janela de oportunidade, né? Que eu falei nos stories hoje, que é super interessante falar janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade? Isso é o momento do início da reposição hormonal, que o conceito diz 10 anos após a última menstruação ou 60 anos de idade, o que chegar primeiro. Por quê? Porque se o estradiol melhora o nosso vaso sanguíneo, eu não usei por 10 anos, eu vou ter um vaso mais duro 10 anos depois, que pode ter placa e talvez seja ruim eu usar. Mesmo assim, esse conceito de 60 anos de idade está mudando um pouco, porque mulheres muito saudáveis, depois de avaliado o risco cardiovascular, ainda podem iniciar com a reposição hormonal. A janela de oportunidade é para início da reposição hormonal e não para manutenção. A gente estava discutindo, eu e o Rui, esses dias a gente abriu um consenso da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, da mais tradicional. E lá diz, né? Hormônios para a vida toda. Não existe dado de fim. Ó, outra boa que a gente estava falando, a Andréa perguntou, sarcopenia para quem sempre foi magra é violenta na menopausa. Acho que ela está afirmando isso. Como reverter, mesmo fazendo as reposições, não está fácil. Não, fácil não vai ser. A gente tem que mudar estratégias. Cuidar com a alimentação, né? A digestão nessa idade já não é muito fácil. E às vezes a gente não é o que a gente come, mas o que a gente absorve, né? Então, assim, especialmente, é muito comum, né? E a gente, hoje eu e a Michelle, a gente trabalha praticamente 100% sempre com o apoio de uma nutricionista, né? Nos ajudando. E é muito interessante eu ver os relatos de entender que tem muitas mulheres que comem muito pouca proteína. E comem, assim, ó, pouca proteína, muito carboidrato, não come. Tem umas que tem medo de gordura, tem umas que comem, né? Não comem nada daí. Todo errado, assim, ó. Comem muito pouquinho, né? Ou comem muito pouco. Comida não tem músculo. Exatamente, né? Ou não treino, né? Porque tem gente que acha que treina. E muita gente não faz um treino de exercício resistido, né? Então, vamos lá, a questão da comida, né? Rui, qual é a quantidade de proteína por quilo de peso que a gente precisa? Pelo menos 1 miligrama por quilo de peso. Pode mais? Até mais, né? Pode dizer até mais, né? Se eu peso 60 quilos, eu tenho que comer 60 eu ainda falo mais, né? Porque quando a gente fala em estudo para ou perder peso, né? Assim, ó, nós não somos nutricionistas, né? Deixar bem claro aqui, né? Mas quando a gente olha estudos para pessoas que querem ganhar músculo ou perder peso, tem muito estudo mostrando que 1,5 até 2 gramas por quilo de peso nos processos, né, de emagrecimento ou de hipertrofia para essas pessoas que não... Né? E assim, tem de mulher que não come proteína. Mas deixa eu considerar isso. Peraí. Bota 1,5 então. Eu tenho 60 quilos, por exemplo. Vamos botar 1,5. Eu preciso de 90 gramas por dia. Um ovo tem, em média, 6, 7 gramas. 100 gramas de uma proteína animal, de bife, de carne, de frango, de peixe, 20, 25, a grosso modo. É muito difícil chegar na quantidade de proteína dia. Se eu chegar a 90... E outra coisa importante, né? A maioria das pessoas não come quase nada de proteína no café da manhã. E a primeira refeição, se é o café da manhã ou o almoço, teria que ser uma refeição que tivesse proteína. Né? Se é proteína animal ou vegetal, pessoal, não estamos falando na proteína, independente da origem. Você pode ser onívoro,
não saudável, vegano não saudável, né? Tem de tudo, né? O É, importante é ter uma adequação né, dos macronutrientes, né? A eu Dani dei a, falou aqui. Oi. eu dei a questão das carnes e ovos, porque é o mais fácil da gente Sim, sim, calcular, né? mas a gente pode ver com tudo. A Dani agora falou se o resultado pode ser o mesmo com funcional ou o mais indicado é musculação. Olha assim. Diferente. É. Eu particularmente, gosto muito mais de funcional do que musculação. Porque eu É. acho que o nosso equilíbrio é muito mais desenvolvido. Eu consigo, claro, uma funcional bem feita, com peso, que é o que eu faço, carrego peso, mas lá o meu tornozelo está criando equilíbrio. Não está lá na máquina parado fazendo assim. É. Eu, Michele. Aqui é a Márcia Tavolari, minha paciente querida do coração, porque tanta discrepância entre medicina tradicional e integrativa nessa questão de TRH. Responde, Rui. Olha, eu sinceramente eu não sei, né? Eu não sei qual é o grande problema, né? São linhas diferentes, Não não é sei. linhas diferentes. Era o que eu sabia, o que eu aprendi até um tempo atrás. A maioria das pessoas parou naquele grande estudo que é o WHI de 2002, gente. É 22 anos de diferença. Tem muito estudo, tem muita coisa aí pela frente. Muita atualização, né? Tem muita coisa. Ó, alimentos com fito-hormônios podem ser consumidos por quem faz reposição? Podem. Pode, né? Também acho. Tem muita, olha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Predominância estrogênica afeta realmente quem tem lipedema? Claro, muito. Lipedema seria uma live inteira só disso, né? Meu Deus. Muito, mas o estradiol é o nosso hormônio que retém líquido. Então, a predominância estrogênica vai ter mais estradiol e vai reter mais líquido naquela célula de tecido subcutâneo inflamado, que é o lipedema. É. Com 55 anos, nunca fiz reposição hormonal e passei horrível nessa menopausa. Posso começar agora, doutora? Lembra que eu acabei de falar sobre janela de oportunidade. Se tu tiveres condições, ou seja, fizer a tua parte do tratamento, atividade física, alimentação saudável, sono adequado, pode e deve. A Grace aqui, eu conheço a Grace, é muito legal. Eu tenho uma dúvida. Na nossa origem não tínhamos tanta proteína disponível. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu vou responder essa. Grace, eu acho que a nossa evolução, a gente passou por muitas fases, né? Mas a gente sabe que quando a gente houve um aumento da quantidade de calorias, a gente começou a desenvolver mais o cérebro, tá? Mas hoje, do que a gente tem hoje, e com os estudos que a gente tem hoje, massa muscular é importante, tá? E aí, se tu vai conservar essa massa muscular com mais, menos, né? Eu acho que o que importa é tu ter massa muscular. Agora, o que eu vejo na prática é que normalmente quem come pouca proteína, mesmo treinando forte e pode repor o hormônio que for, vai ter mais dificuldade para ganhar e manter a massa muscular. Não quer dizer que não possa ter, né? Deixa bem claro. Mas assim, a chance de ter uma boa massa muscular comendo pouca proteína, mesmo treinando, na prática clínica que eu vejo é muito maior, né? A Adriane pergunta sobre o Dutch Test. A gente falou sobre ele, né? A gente falou um pouco antes, depois tu vê a... Deixa eu só te dizer sobre a nossa origem. Na nossa origem, a gente não vivia 70, 80, 90 anos. Também tem essa, né? É. Que é a pergunta? Você recomenda o Dutch Test? Que ele te mostra mais que você considera importante? Toda a metabolização hormonal. Eu posso pedir Dutch Test de cortisol, para ver o metabolismo de cortisol. Posso pedir ácidos orgânicos, que vai me mostrar a B12 metabolizada, B6 metabolizada, o Indicam, para ver desbiose, estresse Desbiose. oxidativo, neurotransmissores, tudo metabolizado lá na urina e todo esse metabolismo dos hormônios. Então depende do que eu Adrenal. peço. O Dutch Test não é só o Dutch Test, né? É Melatonina. adrenal. Melatonina adrenal, né? Quem não tá estressado hoje, né? Ninguém é estressado, né? Vamos ver o que mais. Tem muitas perguntas, adorei. Tem mais aqui ainda, ó. Vamos lá. Ó, fora o estilo de vida melhor, o que podemos fazer para ter uma menopausa mais tranquila? Suficiente. Estilo de vida melhor é um mundo já, né? Ó, aqui tem uma outra boa da Aline. Por que a maioria das mulheres
ficam muito doentes com a chegada da menopausa? Muito doentes. Eu acho que é o que a gente falou, né? Porque se tu, na menopausa, tu vai ter todos esses declínios hormonais que a gente falou, né? E aí você vai ficar mais doente por maior doença cardiovascular, mais osteoporose, os sintomas geniturinários, as infecções urinárias, os problemas de sono, que vão se correlacionar com problemas de estresse, de ansiedade, de depressão, de aumento de peso, de baixa de massa muscular. Até outra coisa que a gente nem falou, né? Mas eu acho que é a autoestima da mulher, né? É uma coisa extremamente importante. Muito, deixa eu falar uma coisa assim. Eu nunca comentei isso contigo, Rui. Como é impactante o diagnóstico de menopausa ou de climatério para as mulheres. As mulheres ficam numa tristeza como se pronto, minha vida acabou. É uma coisa tão, tão, tão impactante agora eu não sou mais reprodutiva. Acabou minha vida reprodutiva ou produtiva, é uma confusão de coisas, né? Na verdade, se ela chega lá no climatério mais tardio, ela vai viver melhor do que aquele climatério maltratado. Então, é uma inversão, e é uma coisa que eu sempre quero falar em stories, acaba não falando assim, como impacta. Eu não passei por isso, estou num climatério tratada, e eu já tenho esse entendimento, mas assim, parar de menstruar para mim acho que não vai ter esse impacto, mas como para as mulheres tem, é uma coisa assim, acabou minha vida produtiva. Sim. O fim de um ciclo para o começo de um novo ciclo, né? De vida, né? E a E outra tem muitas. metade da vida, né? Tem metade da vida pela frente. Aqui tem outra pergunta, né? Vamos chegar quase no fim das nossas perguntas, mas tem uma outra pergunta que eu adorei aqui, assim, ó. A Karine, eu uso bioidêntico transdérmico, estradiol, mas não melhora os meus sintomas e meus marcadores. Implante, o que que... Essa é uma pergunta que acho que tem muita mulher que usa e diz que não funciona, né, para elas. Não posso te responder sem te conhecer, sem saber o que está sendo feito. Mas tem solução, tem que aumentar. Sim. Tem que ter solução, não existe opção de não ter. Ou a manipulação, ou o de farmácia, ou o adesivo, ou o implante, tem que melhorar. Não tem como não melhorar. Não existe. Eu nunca atendi nenhuma mulher que não melhorou. A Cecília aqui falou bem polêmica. O que eu observo é como acontecem separações entre casais quando a mulher está no climatério e na menopausa. Vocês já pensaram nisso? É por vários fatores, né? Até isso que eu falei. A mulher acaba com a autoestima porque acha que acabou a vida, diminui testosterona, diminui a vontade de ter relações sexuais, que é super complexo, que na verdade pode vir lá desde antes, é só um gatilho. A relação sexual não é só pelo ato sexual, é pela afetividade do casal, porque o homem vai ter queda de testosterona dele lá na andropausa, nos 70, 80 anos, né? Hoje está mais cedo, né? Hoje eu acho que a nossa tem surgida gente, dos homens está piorando, né? Então, homens com 30 anos já tem queda de testosterona, mas enfim, impressionante. Acontece por isso, acho que é um conjunto de coisas, né? Autoestima, questão hormonal, questão da sexualidade, que acaba sendo deixado pelo tabu, pela vida inteira, acaba sendo deixado de lado, e a mulher tem muita capacidade de se adaptar e dizer, isso é um climatério, eu tô estressada, tô dormindo mal, ou porque o filho não sei o quê, porque eu trabalho. A gente tem uma adaptabilidade de dar desculpas e não olhar para o que está acontecendo muito grande, né? Ou porque o homem é o culpado, lá nesse caso de separações. Muito complexo, né? Muito complexo. Michele, eu acho que, olha, eu falei que eu queria meia hora de live, a gente já está em 45 minutos, né? Olha, essa acho que é a última, acho que é a última e também muito importante, porque isso tem muita mulher. A retirada do útero interfere no início da reposição, deve ser antecipada. Essa é boa. Muito boa. Vamos lá, quem é que produz os hormônios? O útero ou o ovário? O ovário, né? Ovário. Porém, quando a gente tira o útero, tô lá na pelve, tem o útero, trompa, ovário, eles vêm todos da mesma inervação, né? Quando eu retiro o útero, eu corto muito daquelas inervações. E sim, eu tenho um prejuízo da vascularização ovariana. E eu vejo frequentemente mulheres logo depois de uma esterectomia entrarem em menopausa. Então, depois de tirarem o útero, entrar na menopausa. Então,
Útero não, mas talvez a cirurgia em si, pela irrigação ovariana, sim. E outra questão que se debate muito, assim, que antigamente se usava progesterona para proteger o câncer de endométrio. O estradiol é o nosso hormônio proliferativo que prolifera células, inclusive do endométrio. Então, a progesterona servia para proteger o câncer de endométrio. Sim, é verdade, mas hoje a gente sabe, por isso que se indica via oral, que ele funciona em todos os órgãos, na mama, inclusive. Perfeito. Excelente. Michele, tuas considerações finais aí, para a gente encerrar nossa live aí, que tá maravilhosa. Essa vai ficar salva aqui. Vou deixar lá no YouTube, Dr. Rui Ramos, para quem quiser ver depois, porque essa live foi espetacular, pessoal. Olha ali, ó, a, a Márcia, minha prima, tá aí, ó. É que os homens não entendem, o marido acha que é bobagem. É verdade? Concorda? É? Por isso que essa live é para os homens também, né? Para eles entenderem o que está acontecendo com as mulheres nesse período, né? Tão importante aí da vida da mulher. E quanto mais a gente tratar essas mulheres, menos esses percalços vamos ter, né? Mais bem forem tratados. É verdade. Não, isso aí. Ótimo, então. Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente e especialmente a doutora Michele por ter compartilhado tantas informações importantes de forma tão simples, objetiva, né? No ponto, né? Foi ótimo, respondeu todas as perguntas de forma, né? Espetacular, né? Era o meu objetivo quando a gente conversou, fazer um resumão do que eu falo nas minhas consultas. Foi perfeito, olha. Básico para o pessoal entender. Pessoal, essa live vai ficar salva, vocês podem mandar para todas aquelas pessoas que têm dúvidas sobre hormônios, sobre menopausa, sobre perimenopausa, e também vai ficar salva lá no meu YouTube, Dr. Rui Ramos. Eu prometo que até o final da semana essa live vai estar lá no YouTube, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos por estarem aqui. Boa noite, obrigado. E até a próxima segunda, pessoal, 20 horas e 30 minutos, com outra live aí falando sobre saúde. Beijão no coração, uma boa semana e muita saúde a todos aí, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.